Gente, eu queria falar sobre um tema que tem me preocupado cada dia mais, que é sobre as mídias e as redes sociais e o impacto na saúde tanto mental quanto corporal das mulheres. Cada dia que passa, a gente vê uma cobrança estética muito grande das mulheres, principalmente quando elas olham para suas mídias sociais. Então, a gente tem uma magreza superestimada, a gente tem um corpo padrão que a quase totalidade das mulheres não conseguem atingir, que você olha aquela blogueira, aquele blogueiro e eles são maravilhosos, corpos sarados, e a gente sabe que isso não é a realidade. E eu vim falar isso hoje por conta de um questionamento, na verdade uma queixa de uma paciente que me preocupou muito. Ela já teve 3 filhos e ela falou que estava muito insatisfeita com o corpo dela. E eu falei, mas por quê? E ela falou, o meu marido acha minha barriguinha feia, ela ficou meio molinha. Eu fiquei assim, mas peraí, você não é gorda, você não tá acima do peso, seu corpo, ele pode não ser o corpo de uma modelo, desses blogueiros, mas é um corpo normal, é um corpo ok. Por que você tá tão preocupada com isso? Eu acho que você tem que entender que, na verdade, o seu corpo, tudo que você tem no seu corpo é reflexo de um milagre que você viveu, que foi dar à luz a crianças. Então, assim, você trouxe a vida de várias pessoas e isso deixou marcas no seu corpo. E essas marcas não são marcas que você tem que se envergonhar, mas pelo contrário, você tem que exaltar esse seu corpo. E se o seu marido está insatisfeito, é ele que se vira, até porque eu duvido que o corpo dele seja maravilhoso também, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente segue, com o que a gente vê nas redes sociais, e a gente precisa aprender a se olhar, a se respeitar, entender que o nosso corpo, ao longo dos anos, ele vai ter marcas, e essas marcas são sinais de resistência, são sinais de uma vida que você viveu plenamente. É importante que a gente busque pela saúde, então eu sempre estimulo todas as minhas pacientes a fazer atividade física, a ter uma boa alimentação, mas a gente precisa ter um pouquinho de pé no chão e evitar achar que você vai atingir aquele padrão que muitas vezes é de uma pessoa que vive 24 horas por dia em prol daquilo. Enquanto a maioria das mulheres, principalmente no Brasil, tem quádrupla jornada de trabalho, então trabalha em casa, trabalha fora de casa, estuda à noite, dá conta das crianças, e é impossível a gente conseguir encaixar dentro do modelo do que a gente vê nas redes sociais. Eu queria abraçar todas vocês que se sentem muito mal todos os dias quando entram nas redes sociais e não enxergam o próprio corpo ali. Saiba que aquilo não é a realidade da maioria das pacientes, da maioria das pessoas, das mulheres, e nós estamos juntos nessa.